Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino. Sejam todos bem-vindos à volta às nossas aulas para o nosso segundo semestre, que todos estejam bem aí nas suas casas. E a gente traz hoje aqui uma continuidade dos nossos estudos sobre o continente europeu, tá? Mas hoje destacando aqui um país, né, e vocês buscarem aí pensar que país é esse, que território é esse, tá, que nós estamos destacando aqui nessa representação. Parabéns quem identificou, tá? É o território da Rússia, tá? A Unidade Federativa da Rússia aqui. Muito importante, como a gente já colocou aqui, no período da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, né, que a gente busca estudar uma das maiores economias do mundo, tá? Que vem buscando se recuperar, que vem buscando entrar nesse sistema aí de organização econômica, política, vamos colocar assim, cultural também, que é o capitalismo, certo? E aí a gente vai buscar aprender, ou nós vamos buscar analisar aqui os componentes físicos naturais da Eurásia. Por que a gente destacou Eurásia, né, e lá está leste europeu? Bom, porque a gente vai falar um pouquinho aqui, né, vai já fazer uma introdução, já que a gente vai falar da Rússia. É um país transcontinental, né, que ocupa terras tanto no continente da Ásia como no continente europeu, né? E aí a gente destaca, antigamente se trazia muito esse termo de Eurásia, né, que é aí uma parte da Europa, ou melhor, que a gente pensar a Europa e a Ásia em conjunto, né, já que elas são dois continentes separados, mas que elas estão unidas por terras, né, diferentemente dos demais continentes que a gente tem aí a separação pelos oceanos, seja o Oceano Atlântico, o Índico, enfim. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do processo histórico, né, mas pensando no conhecimento geográfico desse país, tá, especialmente. Vamos buscar também reconhecer diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural em diferentes cidades na escala mundial, defendendo o princípio do respeito à diferença. E aí a gente destaca aqui, né, nessa habilidade, nós vamos destacar, nos voltar para a Rússia, tá? A gente traz aqui essa imagem, tá? Da cidade de Moscou, para mostrar um pouquinho desse avanço, tá? Desse desenvolvimento que a Rússia ela vem alcançando na última década, né? Década de 2000 aí. Então a gente tem a Rússia aqui, o país, né, com maior extensão territorial, tá? Aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, um pouco mais, onde abriga uma população de 142 milhões de habitantes também, tá? Como eu já disse, é um país transcontinental. Por quê? Porque ocupa territórios, né, em continentes diferentes, Ásia e Europa. É uma potência, ainda hoje é uma potência, não é uma das maiores potências econômicas, mas é a segunda potência militar do mundo, tá? Herdou boa parte dessa potencialidade na área militar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética que a gente chama só assim, né? Quando ela se extinguiu, a Rússia herdou praticamente boa parte do seu arsenal bélico, tá? A gente passa a discutir um pouco dos aspectos naturais da Rússia. Olha o tamanho do continente, ou melhor, continente, é tão grande que eu quero chamar só de continente. Então, olha o tamanho do território da Rússia que nós temos aqui. A gente destaca aqui esse mapa, onde mostra essa parte física, ou seja, o relevo, e aí a gente traz as cores aqui, simbolizando aí esses tipos de relevo. No caso aqui, ele mostra mais a altitude, né, desses relevos aqui, mas que a gente pode estar identificando pelos nomes que já estão aqui colocados, tá? Nós temos aqui, gente, no território russo, nós temos planícies, nós temos especificamente, ou principalmente, planícies, planaltos e algumas áreas montanhosas, né, que são aqui, ó, o monte
Altal, e aqui também a região do Cáucaso. Nós temos uma depressão aqui no sul, no extremo, vamos colocar assim, no extremo sul aqui do território russo, tá? Nessa parte em verde nós temos uma área aqui de planície, tá? Planície central, vamos colocar assim, ocidental da Sibéria. Nós temos aqui Moscou, aquela cidade que a gente mostrou ainda agora há pouco uma imagem, tá? Que é a capital da Rússia. São Petersburgo, mais ao norte, aqui também uma cidade bastante urbanizada, bastante industrializada também da Rússia, a segunda mais nesse sentido. A planície russa, aqui mais a planície russa, né? Que abrange essas duas cidades também. Os Montes Urais, que é uma cadeia uma cadeia montanhosa que vai ser o limite, né, que vai fazer a fronteira entre a Rússia europeia, vamos dizer assim, né, a parte europeia da Rússia, tá, e a parte asiática da Rússia do outro lado, tá certo? Então, ele divide essa cadeia de montanha, vai fazer essa divisão aqui nesta área aqui, tá bom? Nós temos aqui mais ao centro, nós temos o Planalto Siberiano, que são terrenos bastante rebaixados, muito antigos, né, mas que tem uma riqueza mineralógica, né, extraordinária aqui da Rússia, tá? E aqui mais na parte oriental, né, no extremo oriente aqui do continente, ou do território russo, nós temos aqui também uma área bastante também de terrenos bastante elevados e desgastados, mas que também abrigam, como eu coloquei já também aqui anteriormente, abrigam uma grande quantidade de recursos minerais. Que tipo, professora? Petróleo, gás natural especificamente, né, mas também o diamante. A Rússia é uma grande produtora, está entre as 5 maiores produtoras de diamante. Também se destaca na produção de urânio. Também se destaca na produção de ferro, tá? De carvão mineral, enfim, é uma grande produtora, né, de recursos minerais, a Rússia, e ela utiliza muito isso, né, nas questões geopolíticas, né, ou seja, para estar ali influenciando outros territórios, outros estados, né, para se submeter a algumas questões que ela acha interessante, que ela acha como estratégia para o seu desenvolvimento econômico, em prol aí desse fornecimento desses recursos, né, principalmente do gás e do gás natural e do petróleo, tá bom? Bom, passando isso, a gente destaca aqui a questão dos aspectos naturais, lembrando que a vegetação ela é muito colocada assim como o espelho do clima. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui um mapa mais para mostrar a distribuição da vegetação ou das paisagens, né, do território russo, né? E aí a gente já coloca a questão do clima também aqui nessa mesma questão aqui, nesse mesmo slide aqui para a gente analisar, tá? Bastante colorido, significa que nós temos uma diversidade de paisagens no território russo, né? E não poderia ser diferente, dado o seu tamanho, né, e a ocupação e as áreas que ele ocupa do globo terrestre. Então, nós temos aqui as regiões mais frias. Vamos começar pelas regiões mais frias, próximo aos polos, né, do Oceano Glacial Ártico aqui. Nós temos aqui terras, né, do continente, ou melhor, do território russo, né, recoberto por uma vegetação chamada de tundra, que é uma vegetação de clima muito frio, clima polar, né, que ela sobrevive apenas uma parte, por ser muito frio, ela vai sobreviver ou predominar por algumas semanas ou alguns meses, 2, 3 meses no máximo, tá? Então, a gente tem essa região toda aqui coberta por essa vegetação de tundra, tá? A vegetação de altitude também, que é muito fria, que fica nas regiões montanhosas, tá? Nós temos aqui no norte, né? No extremo norte mais oriental, no sul também aqui naquela região montanhosa, e também aqui nós temos esse tipo de vegetação predominando. Professora, qual o aspecto? Está aqui, ó, essa área montanhosa, nós temos ela aqui embaixo no slide,
tá? Mostrando aqui uma vegetação rala, né? Mas com pequenos arbustos. À medida que a altitude vai aumentando, essa vegetação ela vai diminuindo, tá? E aqui nós também temos aí a vegetação de taiga, ou chamada boreal, ou de pinheiros, muito utilizada para a produção do papel. A Rússia também é uma grande produtora de papel devido a esse tipo de vegetação aí, que hoje já muito desmatada, mas que hoje também, assim como o Canadá, como a gente viu, né, passa por um processo de reflorestamento e vem utilizando muito, né, a vegetação a partir dessa atividade. E aqui do outro lado, eu coloquei a vegetação onde o clima é ameno. O que é um clima ameno? É um clima não tão quente, mas também não tão frio. É aquela região de climas temperados que a gente tem nas regiões de médias latitudes, tá? Por a questão da incidência dos raios solares, né, estarem ali de forma vamos dizer, em parte do ano, no período do verão, está bem intensa nessas regiões. Então, e nos outros meses também ele não vai estar totalmente sem receber significativa quantidade de energia solar, que vai promover calor e, enfim, vai contribuir para o desenvolvimento de paisagens, né, diferente das regiões mais frias da Rússia. Bom, aí nós temos aqui as regiões das pradarias, tá? Nós temos as pradarias que ficam aqui já mais no sul, vamos dizer assim, da Rússia, né? Mais a oeste, perdão, tá? Nós temos, professor, e qual é dessas imagens que nós vamos ter essas regiões de pradaria? Qual é a pradaria? Aqui, essa vegetação mais rasteira, tá? E já seguindo aqui do lado, nós temos regiões de estepe, que é um pouco mais seca, né, do que as regiões de pradarias, tá? Os estepes que nós temos aqui nessa área aqui menorzinha que está em marrom. A vegetação mediterrânea, que é também uma vegetação mais seca, mais quente, tá? Que nós temos aqui nessa uma pequena área que está próxima ao mar Mediterrâneo, tá bom? A população russa, como eu coloquei lá no início para vocês, aqui no Brasil, né, a gente sempre traz o Brasil como nosso exemplo, aqui no Brasil já nós temos uma variedade muito grande, mas que nós conseguimos até um certo ponto, né, uma certa unidade, vamos colocar assim, né? Lá na Rússia, essa variedade étnica ela é bem menor, tá? Daqueles 142 milhões de habitantes, boa parte, 65%, vamos dizer assim, é constituído pela população russa, de etnia russa mesmo, e os outros, né, muçulmanos e outras etnias compõem aí a população russa, tá? É um país extremamente, vamos colocar assim, urbanizado. Claro que muitos problemas, né, alguns problemas até bem parecidos, semelhantes com os nossos aqui, mas é extremamente urbanizado, onde a população vive especialmente, boa parte dela nas cidades, né? E aí vários costumes, hábitos, né, diferentes daqueles do campo, né, vai levar aí a esse processo que a gente chama de urbanização também, né, a configurar, a gente entender melhor. Mas tem, como a gente colocou, né, são cidades muito urbanizadas, mas que têm problemas, né, tem desafios, e um dos problemas que os países, que as grandes cidades hoje, né, que os gestores buscam compreender, talvez nem compreender porque já tenham compreendido, mas tentam sanar, resolver, é a questão aí do crescimento natural negativo. A população da Rússia hoje, ela é negativa por quê? Porque morre mais gente do que nasce. E isso é um problema, por quê? Porque daqui a alguns anos, isso vai gerar o quê? Falta de mão de obra. E a gente sabe que a principal riqueza de um país é a sua mão de obra. Então, se falta mão de obra, né, o mercado, a dinamicidade da produção, ela pode sofrer uma interferência, tá? Então, tem essa questão, esse problema aí que já existe aí, vamos dizer assim, estratégias, né, ou
políticas para buscar pensar em como resolver. E aí uma dessas políticas, uma dessas estratégias é justamente a flexibilização da imigração, tá? De pessoas vindo de outros países do leste europeu, pessoas vindo da região central da Ásia, tá? Para estar compondo aí a população russa e assim promover, né, continuar o processo aí de desenvolvimento que eles vêm buscando alcançar. Em relação à economia, a gente já colocou aqui, né, que a Rússia hoje ela vem se adaptando, ela vem passando por um processo de adaptação da economia planificada, que era na época da União Soviética, né, para a economia de mercado, que é a economia capitalista, né, como colocar assim, que se baseia na produção, né, na produção a partir do lucro, né, na exploração da mão de obra, né, com uma presença muito forte do capital privado, com uma presença menos robusta do Estado aí nas questões da economia, especialmente, tá bom? Diminuição aí do Estado também na questão social, dos gastos sociais, né? E aí entrando mais o protagonismo aí do mercado, do capital privado, enfim. Nós temos algumas questões que vale a pena a gente destacar nessa questão. Que nós colocamos aqui a questão da desagregação da União Soviética, né? A primeira coisa que a Rússia, ou uma das primeiras coisas que a Rússia teve que fazer foi, como a gente já viu lá na aula passada, né? Foi a estruturação política e econômica, né? Sair do sistema socialista para entrar num sistema capitalista, que aí levou, consequentemente, a Rússia a promover a sua modernização industrial e abrir o seu mercado interno para a economia no mundo, tá? Abrir-se tanto para as importações como também para as exportações, mas para que ela consiga fazer ou consiga competir, né? Ela precisa se modernizar no seu processo de produção industrial. Para isso, liberando aí, como é que a gente coloca assim, o seu mercado interno para o grande mercado, o grande capital, né? Com a privatização das empresas, de muitas empresas estatais, né? Da época da União Soviética, introdução da concorrência, né? Daquela lógica de mercado, tá? Liberação de preços, os preços que eram controlados mais pelos estados passou a ser liberados pela lógica, né, de mercado, pela lei da oferta e da procura, por exemplo, a abertura do capital abertura para o capital financeiro, vamos dizer assim, o capital privado entrar para estar subsidiando o processo de modernização daquelas indústrias, tá? E, consequentemente, né, nós tivemos aí um aumento significativo da pobreza, que já vinha crescendo, né, que já vinha mostrando sinais aí, que não estava bem, que não estava bom, desde o período lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Foi uma das questões que levou aí ao fim da União Soviética, foi essa crise, né, o aumento do desemprego, consequentemente da pobreza, né, que levou à instabilidade e à finalização daquele sistema de organização política e econômica. E aí, uma imagem aqui, né, do centro de Moscou, tá? As cores vermelha, né, elas são muito presentes nas cidades da Rússia, principalmente aí em Moscou. Em relação ao seu quadro econômico, também nós destacamos aqui as atividades da agricultura, da pecuária e da indústria, né, envolvendo também a parte de extração de minérios, tá, como as responsáveis aí pela dinamicidade, pelo desenvolvimento das atividades econômicas e da própria economia da Rússia, tá? As indústrias, como a gente já bem colocou, apesar da Rússia
está buscando modernizar o seu parque industrial, né? Nós temos aí as indústrias de bens de consumo, duráveis e não duráveis, mas também, né, a predominância ainda daquelas indústrias lá do período da União Soviética, né, lá do período das grandes estatais, que eram as siderúrgicas, as metalúrgicas, né, especificamente aí na produção de equipamentos, de insumos, né, principalmente que servem para outras indústrias que a gente chama de indústria de base, né? Então, ainda elas se sobressaem bastante, apesar de já haver aí, com o incentivo do capital privado, do capital financeiro aí daquelas empresas ou daquelas indústrias de bens de produção, né, de consumos duráveis e não duráveis. A produção do trigo, né, da agricultura, muito presente o trigo, o centeio, né, a beterraba para a produção da açúcar, tá? O comércio, de modo geral, aqui, e também a pecuária, para o destaque aqui, né, um dos rebanhos, que é o bovino. Mas não são esses, a gente vai ver os outros aqui, para mim não é adiantar muito, né, e já buscando aí me apressar um pouquinho aqui pelo nosso tempo. Na agropecuária, nós temos o destaque, eu destaquei aí dois cereais, que é o centeio, né, a Rússia é uma grande produtora de centeio mundial, de cevada também, né, para a produção da cerveja, o centeio para a produção de uma farinha, ela é um cereal, e o girassol também, né? A produção russa é bastante significativa do girassol, produção de produtos alimentícios, cosméticos, enfim. O rebanho bovino russo, tá? Que é significativo, mas infelizmente não atende toda a sua necessidade. Rebanho ovino também, rebanho suíno também, necessidade de exportação, tá, gente? Não de mercado interno. E o rebanho suíno também bastante significativo. Quanto aos recursos minerais, eu trouxe um mapa para vocês observarem aqui, para a gente observar junto, né? Que nós temos aí esses de preto, né, esses conezinhos de preto são o carvão, tá? As áreas produtoras de carvão mineral. O branco, esses cones brancos são as áreas produtoras de gás natural, tá? Também os cones mais, vamos dizer assim... não, deixa eu colocar aqui. O cone é o petróleo, tá? O quadradinho é o carvão mineral, que tem em menor quantidade, mas que a gente tem aqui nessas regiões mais ao sul do território russo, tá? E o cobre, como eu já tinha colocado antes, o minério de ferro também bastante produzido aqui no território russo, né? Bom, só algumas questões. É o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, o território russo, é a segunda maior produtora de gás natural do mundo. Ela fornece gás natural, principalmente, como eu já tinha colocado antes, para a Europa, tá? Através de como? Essa produção é escoada através dos gasodutos e dos oleodutos, né? É uma grande produtora, como eu já tinha colocado, tá? Entre os 5 maiores produtores de diamante, mas também de ferro, de níquel, potássio, urano, tá? Na produção industrial, eu coloquei aqui, a produção industrial, ela encontra-se bastante concentrada na região aqui de São Petersburgo, Moscou, que é a capital, tá? E chegando aqui nessa região da Transiberiana, né, seguindo aqui, vamos dizer assim, o percurso da Transiberiana, né, que influencia bastante aí a intensificação da industrialização nessa região a facilidade, né, de fazer o escoamento desses produtos, vamos colocar assim, tá? Prevalência de indústrias de bens de produção, como eu já tinha colocado, de metalúrgicas, siderúrgicas, né, petroquímicas, concentração industrial em São Petersburgo e em Moscou, como a gente já tinha colocado, disponibilidade de mão de obra nessa região que está marcada aqui do mapa, tá? Nós temos a concentração populacional maior aqui, e aí vários fatores vão influenciar, históricos, mas também climáticos, né, especialmente os climáticos, e também a questão aí de abrigar boa parte aí do aparato, vamos dizer assim, do período da Revolução Russa, do período da União Soviética, onde a estrutura, né, ela foi criada, ela foi desenvolvida principalmente nessa região, por isso ela continua sendo a mais ocupada, intensificada, tanto pela população como também pelas questões econômicas, né? Recursos técnicos, né? Tem bastante. Mercado consumidor, onde tem emprego, onde tem geração de emprego, tem população, onde tem população com empregada, a gente tem o mercado consumidor, então segue muito essa lógica, né?
Então, ela tem esse mercado consumidor. E aí a gente destaca também o setor aeroespacial, né, comandado aí pelo processo de modernização. Hoje, a Rússia ela se destaca muito nessa questão, né, de produção de satélites, né, de sondas, né, espaciais. Ela tem uma tecnologia muito grande, apesar dela não conseguir, né, de oferecer uma remuneração maior ou vamos dizer assim, ao nível do que realmente os profissionais que estudam, os pesquisadores que estudam, né, esta área merecem. Por isso, muitas vezes, a gente tem aí que a gente chama um fenômeno chamado fuga de cérebro, né? Muitos cientistas russos que estão aí descontentes com os seus salários acabam migrando para outros países que valorizam mais essa questão. Vamos destacar aqui uma questão ambiental, que é a questão do Mar de Aral, né? O Mar de Aral, que já foi um dos maiores mares interiores que nós temos, né? Que no caso aí está no território russo, mas que pelo um processo lá no período da União Soviética, que investiu muito em irrigação das áreas agrícolas, né? Utilizando muito a água dos rios que desembocavam nesse mar, acabaram sendo desviadas e o Mar de Aral acabou reduzindo significativamente, acho que um terço da água do Mar de Aral ela foi reduzida, né, aumentando muito a sua salinidade, prejudicando o desenvolvimento dos animais, né, dos peixes que viviam nesse habitat, e aí, consequentemente, prejudicando aí na atividade pesqueira. Tá? Eu trouxe umas imagens de satélite só para a gente ver aqui, ó, como é que era na década de 60, 50, tá? No período aí da União Soviética. Com o passar do tempo, com a utilização, né, o represamento das águas, dos rios que alimentavam esse Mar de Aral, a água foi diminuindo significativamente e hoje a gente tem uma quantidade bem pequena de água nessa porção aí. Em relação ao quadro geopolítico, a gente já falou anteriormente, mas eu vou trazer de novo a questão. A Rússia ela utiliza muito a questão da sua... vamos dizer assim, das suas riquezas naturais para impor, muitas vezes, né, as suas questões para outros países ou para outros territórios. Tá? E aí a gente destaca que a região da Crimeia, uma área que foi... que ela pertencia à Rússia, à União Soviética, mas com a extinção da União Soviética, ela passou a ser anexada à Ucrânia, ou melhor, no período da União Soviética, ela foi acrescentada ao território da Ucrânia. E, em 2004, houve um referendo, né, feito pela Rússia para saber se a população, uma consulta popular, para saber se a população queria continuar fazendo parte da Ucrânia, né, porque ela tem uma população aí, minoria ucraniana, mas a maioria é russa. Então, e alguns outros também são tártaros, né, 12%. Então, a maioria da população, lógico, votou para esse território voltar a pertencer ao território russo. E aí, a Rússia acabou fazendo essa anexação, né, tirando a Ucrânia, provocando aí um conflito, né, entre a Ucrânia, que até ameaçou sair da CEI, tá? Vou passar mais rápido aqui pelo nosso tempo. Ainda falando do quadro geopolítico, a Rússia também, gente, ela sempre esteve aliada como é que se diz? Ou melhor, ela sempre esteve de olho ali no Oriente Médio, que é uma grande produtora de petróleo, mas também que tem saídas ali, né, para acesso a outros estados, a outros países. Nesse sentido, ela acaba apoiando a Síria na guerra, vamos dizer assim, civil que se estendeu lá de um partido extremista que tenta tomar o poder, né? E aí ela apoiando a Síria nessa questão, mas com interesses especiais na região em relação aí às suas saídas para o mar, em relação às suas riquezas naturais também. E aí, né, também para se firmar no cenário geopolítico internacional, porque os Estados Unidos faziam esse apoio ao governo sírio, né, mas a Rússia, quando entrou de forma mais intensa aí, e ela provocou vamos dizer assim, fortaleceu a guerra aí do lado, né,
do governo sírio, tá? Enfraquecendo o outro lado. Só para mostrar também, mais uma vez aqui, uma outra região que também de conflito étnico, que é a Chechênia, né, mas que também tem um interesse geopolítico muito grande para a Rússia. Por quê? Porque por ela passa os gasodutos e os oleodutos, né, russos, né, que escoam os minérios, principalmente o gás natural e o petróleo aí da produção aqui de países da CEI aí que produzem esse minério, tá? Principalmente o Azerbaijão. Então, existe um sentimento de separação, uma busca de separação do Estado, do território da Chechênia, né? Tentando sair aí do território russo, né? Mas a Rússia, ela não libera, vamos dizer assim, por conta de diminuir o seu território, mas também por contas mais geoestratégicas, porque ela utiliza o território da Chechênia, né? Essa região da Chechênia, para fazer o escoamento do petróleo, do gás natural produzido aí no Azerbaijão, como a gente está vendo aí pelo mapa aqui, ó, gente. A Chechênia aqui, né? E aqui passa aqui é o Azerbaijão bem aqui, e aqui tem esse gasoduto que acaba passando aqui para escoar, né? Para o Mar Cáspio e para outros países aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a Rússia. Boa tarde.